A paz do Senhor, meus irmãos, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados amigos, eita glória, bom ter vocês aqui novamente para mais uma escola de profeta, ao qual mais um estudo, e na verdade, esse estudo, vamos dar continuidade da aula passada e terminar toda essa explicação. Então se sinta em casa, fique à vontade, pega um cafezinho lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, para nos acompanhar. E te espero logo depois da vinheta. Muito bem, meus amados irmãos. É bom demais ver vocês aqui novamente, juntamente conosco. Você que já nos acompanha, muito parabéns, muito legal. Você que é a sua primeira vez, muito bem-vindo. Faça parte deste canal para ser enriquecido com a palavra de Deus. Estamos estudando a palavra do Senhor e na aula passada estávamos estudando o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia não menciona tanto detalhe, mas estamos detalhando muita coisa aqui. Deu até 2 videoaulas, glória a Deus. E esta é a aula de número 31. Eita glória, estamos aí avançando para a honra e glória do Senhor. Nós não temos qualidades, mas o Espírito Santo nos qualifica. E estamos aqui até esse momento porque o Espírito Santo nos ajuda e nos capacita. Toda a honra e toda a glória a Ele, em nome do Senhor Jesus. Obreiros, permaneçam até o final da videoaula, que hoje vai ter a segunda palavra-chave. Amém? Para você estar anotando, ao qual vai fazer parte aí agora da nossa prova, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na aula passada, nós estudamos Lucas capítulo 2, ao qual o Senhor Jesus nasceu na cidade de Belém. Com isso, se cumpriu a profecia de Miqueias, capítulo 5 e verso 2. E tu, Belém Efrata, sairá de ti, né, o Salvador. Deixa eu ler aqui. E tu, Belém Efrata, embora pequeno demais, para figurar entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será governante sobre todo Israel. Com isso, entendemos que o significado da cidade de Belém, o nome de Belém significa casa do pão. Então, Jesus ele usou ele usou uma palavra, né? Usou o pão como uma palavra figurativa, mencionando, comparando ele a um pão, mas não um pão qualquer, o pão da vida. Glória a Deus. E o nosso Deus, Ele escolheu essa cidade, Belém, que era uma cidade pequena e sem muita fama, mas contudo, Ele escolheu essa cidade para imortalizar o seu nome, né? Pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele escolhe coisas pequenas para fazer grande e notória, assim como Ele escolheu essa cidade. Então, com o nascimento do Senhor Jesus em Belém, nasceu o maior pão de todos os tempos, porque Ele usou uma palavra figurativa em João capítulo 6, verso 48, eu sou o pão da vida. Oh glória, como o pão nos nutre, nos dá, né, toda a nutrição para a nossa saúde, e esse pão dá nutrição para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós mencionamos também João 6,35, e Jesus disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Vamos continuar então mencionando alguns textos aqui de João, ao qual ele menciona sobre esse pão, que ele é esse pão, essa palavra figurativa que ele usa, né, para se comparar a esse pão e nos dizer que esse alimento que nos dá vida. João 6,33, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. João 6,41, murmurava, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu.
João 6, 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Olha só, eu vou trazer essa explicação dessa parte final do verso 27 de João 6. Com o seu selo, o Pai o confirmou com o seu selo. O selo é a marca da autenticação divina. Então, este pão que o Senhor Jesus está mencionando, que é Ele, tem um selo. Um selo de garantia? Não, um selo de autenticação. Um selo colocado pelo próprio nosso Deus. Amém? Então, esse pão está selado. Você pode ver que é autentificado, né? Tem autenticação. Ele é um pão verdadeiro. Oh, glória! Esse pão que é o próprio pão que desceu do céu, ou seja, esse pão que o nosso Deus nos deu, o nosso Senhor Jesus, como se fosse um pão para nos saciar e nos dar vida eterna, pão e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje muitos procuram primeiro os seus próprios interesses e esquecem de procurar a verdadeira comida que o sacia, assim como o Senhor Jesus mencionou ali em cima no verso 27 de João 6, trabalha não pela comida que perece, mas muitos hoje em dia, infelizmente, trabalham apenas para saciar por essa comida, trabalha por motivos, né, por seus próprios motivos, por seus status, né, para satisfazer apenas os seus egos, e acaba esquecendo de procurar a verdadeira comida. Qual que é? O nosso Cristo, o nosso Deus eterno, glória a Deus. Então muitos esquecem de procurar essa verdadeira comida que nos sacia, que é o nosso Senhor Jesus. É por esse motivo, irmãos, que muitos estão doentes nessa geração, depressão, né? Que quer apenas status e construir coisas que não preenchem, né? Todo dia está correndo atrás de algo para construir, para tentar preencher esse vazio nunca é preenchido, porque esse vazio, ele está reservado para ser preenchido apenas com essa presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como esse pão que nos enche e nos sacia, em nome do Senhor Jesus Cristo. João 6, 49 diz assim, os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Então olha só o exemplo que o nosso Senhor Jesus dá aí. Né? Muitas pessoas ali, daquele povo, os seus antepassados comeram o pão, todo dia tinha pão, mas mesmo assim, eles comendo desse pão, eles morreram. Porém, quem come e recebe desse pão, morre, mas tem a vida eterna. Maná tinha um tempo de duração daquela época. Depois dessa duração, ele tornava-se podre. O pessoal ali, todo mundo sabe, conhece, só podia pegar o necessário para aquele dia, não podia pegar para o dia seguinte. Tinha que esperar o dia seguinte para pegar a porção necessária. E todo o pão que sobrava ali, ele apodrecia. Por isso que não podia pegar o pão para outro dia. Que se você pegasse o pão para sobrar e ir para outro dia, quando você fosse, né, fazer menção ali desse pão, ele estava podre. Então tem uma diferença, né, desse pão do deserto maná para o nosso pão, nosso Senhor Jesus. Pois o seu sustento era passageiro, o pão do deserto maná. Mas o pão da vida não pode ser corrompido. Nem os bichos da corrupção puderam triunfar sobre o seu corpo santo. O único lugar onde o maná do deserto não se derreteu e nem criou bicho foi no interior de um pote de barro que foi depositado dentro da arca da aliança. Ali, aquele pão, ele foi conservado desde o momento que esteve ali dentro. Tá? Então, tipificando este pão, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um tipo do corpo humano de Cristo, que se levantou da morte sem corrupção. Como assim sem corrupção? Sem o seu corpo se desfazer, sem o seu corpo ser corrompido ali com, né, com os bichos que toma posse ali quando o nosso corpo ele é sepultado. Por exemplo, Atos capítulo 2 e 27, ao qual Pedro está mencionando um texto de Salmos no Antigo Testamento. Mas vamos ler aqui em Atos 2, 27. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos,
nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Ou seja, o nosso maná, o nosso pão, não é como o pão que desceu no deserto, que no outro dia seguinte apodrecia e criava bicho. Porém, o nosso Senhor Jesus, quando ele foi sepultado, você acha que alguma contaminação veio ali, algo apodreceu, até as suas feridas, chicoteadas que sofreu, tudo que sofreu, que estavam as suas feridas abertas, foram curadas. Ou seja, para cumprir o que Pedro está mencionando em Atos, né? Ao qual essa fala é de Pedro. Porém, quem registrou esse fato foi Lucas. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Ou seja, não teve nada corroendo no seu corpo. Ele permaneceu santo como aquele pão que permaneceu ali dentro da arca, né? Foi preservado. E o nosso Senhor Jesus foi assim. Quando o Senhor Jesus levantou do túmulo, não tinha nenhuma ferida, apenas a marca das suas mãos e aqui do lado que foi furado com a lança, a marca. Amém? Glória a Deus. Eu vou pular alguns textos aqui, irmãos, porque tem João 6, 58, 50 e 51, mencionando sobre o pão. Vamos ver aqui o 6,58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. O 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Ou seja, a crucificação. Mateus 4:1. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, mas que pão então, irmão, é esse? Esse pão que está falando, o Senhor Jesus, que não só de pão vive o homem, é o pão que perece. É o pão que mata a nossa fome física. Porém, toda a palavra que sai da boca de Deus é esse pão, que é o verbo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Em 1 Coríntios 10, irmão, dá uma pregação isso aqui, viu? Em 1 Coríntios 10, 17, ele diz assim, olha a visão de Paulo, para trazer essa visão ao pão. Como há somente um pão, ponto. Então não existe vários pães, existe um pão apenas. Esse pão é o Senhor Jesus. Nós que somos muitos, existe um pão, mas somos muitos. Então como vamos alimentar todo mundo? Muitos com um pão. Somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então existe apenas um pão que sacia a nossa alma e a nossa vida eterna. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 6, verso 11, o Senhor Jesus vai estar mencionando sobre um fato ali, na verdade João vai estar mencionando um fato sobre a nossa vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual ele multiplicou os pães. Na multiplicação dos pães e do peixe, era 5 pães e 2 peixes, certo? Então vamos falar aqui de matemática. 5 está falando, né, de 5 unidades. Mas se é 5 unidades, 5 pães, como que então o apóstolo Paulo está falando que é um pão só? 5 pães. Porém, quando ele repartiu o pão, ele picotou o pão, não tem mais 5, se tornou um só. Entendeu aí? Você pegou essa? Eita glória! Pega a revelação aí, já deixa o like, se faz membro desse canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser, dá um glória a Deus aí, deixa que o vizinho escute você dando glória a Deus com essa videoaula, em nome do Senhor Jesus. Era 5 pães, 5 unidades, mas quando ele pica todos e ajunta em um só, se tornou um pão só. E esse pão simboliza o nosso Senhor Jesus. E esse um pão que ele orou e deu graça, foi o pão que alimentou mais de 5.000 almas. Mais de 5.000 vidas. Pão maravilhoso esse nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Então Mateus 6, 11 diz assim, dar-nos o alimento que precisamos. Que alimento que você precisa, irmão? Desse pão? Então receba desse pão em nome do Senhor Jesus. Dar-nos o pão de cada dia, nos dá hoje. Então esse
pão, ele é dado por nosso Deus a cada dia para saciar a nossa sede de justiça, a nossa sede de Deus, a nossa sede do eterno em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse pão não farta, mas esse pão ele sacia toda a nossa fome e preenche todo esse nosso vazio que o mundo não preenche. Mateus 5, 6 disse: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeita. Como você é satisfeito? Quando você tem sede dele, você é satisfeito com esse pão. Quando você tem vontade de Deus, você é saciado e satisfeito com esse pão. Como ele diz ali em cima, que nós mencionamos em João, capítulo 6, verso 35. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede, porque você recebe dele, do pão que sacia você, glória, e da água, que é o Espírito Santo que mata a tua sede. Uma aplicação: necessitamos do alimento físico para a nutrição dos nossos corpos, nosso corpo, mas nunca podemos esquecer do pão da vida, que é Jesus Cristo, que é o único caminho para termos acesso a Deus. O pão é uma tipificação do nosso Senhor Jesus, que é o nosso verdadeiro alimento, que nos nutre e dá vida eterna. Belém também é uma tipificação, porém, não de Jesus, mas uma tipificação nossa. Presta atenção aqui, Belém significa o quê? Casa do pão, e não casa de pão, casa do pão. Então, assim como o Senhor Jesus, ele usou o pão para tipificar ele, que ele é esse tipo de alimento que nos alimenta e nos sacia e nos leva para a vida eterna. Assim também Deus escolheu a cidade de Belém, que significa casa do pão. Ou seja, o dono dessa casa é o pão. E a Belém tipifica nós, que nós somos, o dono nosso é o nosso pão. Porque quem é o dono dessa casa? É o pão. Não é casa de pão, é casa do pão. Então o dono dessa casa é o pão. O dono de você, você, Belém, que está assistindo essa videoaula, o dono de você é o pão que desceu do céu. É o pão que nasceu em Belém. Glória a Deus. Jesus é esse pão que nasceu em você. Jesus nasceu em você, meu irmão. Estamos estudando o nascimento do Senhor Jesus em Belém. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, lá, em Israel. Mas e o Belém que é você? Jesus já nasceu dentro de você aí? Então, Belém, deixa que ele nasça dentro de você. Deixa que esse pão, o maior pão de Belém, nasça dentro de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ou seja, o texto de Filipenses 5:2 vai dizer que Belém, ele é pequena demais. E Josué deixou fora, As pessoas desprezavam. Então, ainda que você seja desprezado, Belém? Ainda que você é pequena demais, Belém? Jesus quer nascer dentro de você. É isso que ele escolheu. Ele escolheu as coisas pequenas para fazer grandes e notórias. Ele quer fazer você grande. Como você se torna grande? Quando é manifesto que o nosso pão vivo que desceu do céu nasceu dentro de você. Quando o Senhor Jesus se manifesta e nasce dentro de você, é notório isso. Todos os olhos verão que ele é vivo. Todo nariz vai sentir que esse aroma, que é o Cristo, está exalando de você. Eita, olha, em Belém nasceu o maior pão de todos os tempos. Por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, assim: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Então Deus escolheu Belém por causa disso, porque era pequena. Ninguém fazia menção dela, e falou assim: é dela que eu vou nascer. E ele está escolhendo você. Você que é desprezado no meio dos seus familiares, no meio dos seus amigos, no meio da sociedade, é você que ele quer nascer e se manifestar. Então permita, em nome do Senhor Jesus, esse nascimento de você. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e que nada é, para reduzir nada o que é, para que nada se gloria diante dele. 1 Coríntios 28 e o 29. Para você ter certeza disso, 1 Coríntios 3, 16. Certamente vocês sabem
que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus viva em vocês, então é você mesmo, Belém, que Ele quer fazer vida e habitação, tá? Ele não quer só apenas pairar, Ele quer fazer morada, Ele quer fazer parte, Ele quer você, em nome do Senhor Jesus. Então seja essa Belém, deixa que Ele nasça, né, no seu coração, amém? E o nosso Senhor Jesus possa não só nascer, mas possa crescer, porque a Bíblia vai dizer que o menino crescia e se fortalecia. Tem pessoas que Jesus nasceu, mas Jesus não cresceu. Então deixa ele nascer, mas não só nascer, deixa ele crescer na sua vida, deixa ele crescer no seu coração, glória a Deus. Em Lucas 2, verso 7, vai nos dizer que o Senhor Jesus foi colocado em uma manjedoura depois que nasceu. Foi envolto em panos, né, e colocado em uma manjedoura, porque não achou ali lugar na hospedagem. Cristo nasceu em um estábulo, onde guardava gado, situado talvez numa caverna. Antigamente os estábulos eram feitos numa caverna, mas a Bíblia não menciona isso. A manjedoura era uma espécie de gamela, ou seja, uma vasilha de madeira ou de barro, com vários tamanhos, dependendo ali do animal, onde o gado se alimentava. Então uma manjedoura era uma espécie de algo que era colocado para os animais poder se alimentar. Tá? O nascimento do Salvador, o maior evento de toda a história, ocorreu em circunstâncias as mais humildes. Então, ou seja, o que estava sendo colocado dentro da manjedoura era o maior alimento, mas não para alimentar o animal, para alimentar eu e você, que recebeu e criou nele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no momento daquele nascimento do Senhor Jesus Cristo, colocando dentro de uma manjedoura, que esse algo era, né, algo que era usado para alimentar, estava sendo colocado o maior alimento de todos os tempos, o maior pão de todo o tempo ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eita glória! Jesus, sendo o Rei dos Reis, não nasceu nesta vida como rei, nem viveu como rei na terra. Os filhos de Deus são sacerdotes reis, mas nesta vida devemos ser como ele era humilde e simples. Glória a Deus. Maria o deitou numa manjedoura, um recipiente para alimentar animais, porque esse que nasceu não é apenas uma pessoa, mas sim um alimento para todos aqueles que nele crê, que são milhares e milhares, milhões e milhões, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Veja só que em Lucas 2, verso 8, né, Lucas ele passa da manjedoura agora para o campo, ao qual os anjos vai se aparecer aos pastores. Vamos falar um pouco sobre os pastores. Lucas passou para o campo, fora da cidade. Era noite, os pastores estavam ali guardando o seu rebanho. Entre as profissões daquela época, o de pastor ocupava um lugar inferior a todas as outras. Os pastores eram marginalizados, não tinham permissão de entrar na cidade, por isso que eles estão num campo, tá? Porque muitos daquela época, como pastores, às vezes eram ladrões, então isso fez esse cargo e essa profissão, né, sofrer essa marginalização. Lucas mencionou os pastores por uma razão. Jesus viria não para os orgulhosos e poderosos, mas para os marginalizados, os humildes, aqueles considerados os últimos na lista da sociedade. É por isso que ele não apareceu um escriba, os anjos não apareceram um escriba, os anjos não apareceram ao sumo sacerdote, os anjos não apareceram aos levitas, os anjos não apareceram aos reis daquela época, aos governantes. Ele apareceu, a primeira pessoa que ouviu que Jesus nasceu e pediu para ir visitá-lo foi aos pastores, porque eles eram tratados dessa maneira, né? Então o Senhor Jesus escolheu, como Belém é pequena, escolheu também os pastores daquela época, né? Porque para quê? Para mostrar aqueles considerados orgulhosos, né? Que ele era poderoso, né? Para quebrar todo o orgulho. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir, né, as sábias. Eita, glória a Deus. E sabe por que Deus também escolheu os pastores?
Porque dentro da manjedoura, sabe quem que está dentro da manjedoura? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, meu Deus do céu. Estou sentindo a graça de Deus aqui, o poder, o Espírito Santo do Senhor, que você possa receber também esta presença. Então, sabe por que ele chamou os pastores? Ele falou assim para os pastores, né? Trazendo aqui nas minhas palavras aqui. Ei, vocês que cuidam de ovelha? Sim. Você que prepara a ovelha para o sacrifício? É, nós que prepara. É? Então, nasceu agora, lá em Belém, está colocado dentro da manjedoura. Quem? O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eita glória, por isso que é colocado na manjedoura. Ele é colocado na manjedoura por quê? Porque ele é o maior alimento de toda a história. Ele nasceu no estábulo por quê? Porque no estábulo ficava as ovelhas. E estava nascendo ali naquele momento o Cordeiro que tira o meu e o seu pecado. Então que você possa ficar com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Que você seja essa Belém. Deixa ele nascer dentro de você, deixa ele ser esse pão, deixa ele ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, deixa ele ser esse alimento na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E para você que é obreiro, a palavra-chave hoje é Belém. Amém? Então marca aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero vocês na próxima videoaula. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para a nossa próxima vez estarmos aqui juntos, reunidos, pão e glória dele, em nome do Senhor Jesus. Eu quero despedir você com a paz e até a próxima. Tchau!